Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos continuar com a nossa história de Brasileirão e vamos falar do Brasileirão de 73, né? O campeonato que começou em setembro, né? Se não tiver errado, né? Em setembro e terminou só em fevereiro de 74, ou seja, já começava aquela história do calendário ficar apertado e o campeonato terminar no ano seguinte, né? Isso perduraria até meados dos anos 80 ali e tal, né? Enfim, e 172, vamos falar do campeonato, né? 172 tivemos 26 times, em 73 aí começou a bagunça, né? De 26 passou a ter 40 times, porque a CBD aboliu a segunda divisão, né? A Série B, né? Já que tivemos Série B em 71 e 72, depois só acho que em 80 que voltaria, né? E com isso passaria a ter um número grande de clubes em cada Brasileirão, né? Ou seja, como eu falei no vídeo anterior, né? Cada ano, nos anos 70, dos campeonatos brasileiros, o número de clubes aumentava e tal, né? Tudo isso por conta da força política da época, né? Lembrando que a gente vivia épocas de ditadura militar no Brasil. Tivemos 40 times, né? E com isso foi assim. Na primeira fase, né, os times foram divididos em dois grupos de 20 cada, né? No primeiro turno, os times jogam dentro do grupo, só em ida. E aí no segundo turno, né, dessa fase, os times seriam divididos em 4 grupos de 10, né? E aí jogos também dentro dos próprios grupos e etc, etc. Somando todos os pontos ganhos nesses dois turnos, né, que daria um número de 28 jogos, né? Os 20 times, né, de 40, né, metade dos 40 classificavam, ou seja, 20 times avançavam para a segunda fase. Aí na segunda fase, os 20 times eram divididos em duas chaves de 10, né, e aí jogos de ida apenas, né, dentro do grupo, e apenas os 2 melhores de cada grupo avançam para a fase final, que era o quadrangular, né, e aí os 4 finalistas, né, jogavam o quadrangular, disputado também em jogos só de ida, em pontos corridos, e tornando-se campeão o time que somar mais pontos. Ou seja, um regulamento meio esquisito ali, meio, né, estranho e tal, mas deu para entender mais ou menos, né. E o campeão de 73 foi o Palmeiras, né. O Palmeiras foi bicampeão em 73, né, o Verdão seguiu forte em 73, né, e consagrou de vez aquele esquadrão histórico, né, da academia, como a gente já falou no vídeo anterior, né, e foi um título merecido, né, porque o Palmeiras foi o melhor time, né. Só na primeira fase o Palmeiras foi líder geral, sabia? Em 28 jogos, o time foi o melhor disparado, enfim. E aí o Palmeiras classificou sem sustos. Na segunda fase, que eram 2 grupos de 10, né, o Palmeiras também liderou sua chave ali, embora chegou na última rodada com risco ali de ser eliminado e tal, mas o time se classificou na última rodada, batendo o Vasco ali, e aí indo para o quadrangular. Vale lembrar que entre a segunda fase, né, o comecinho ali, e o quadrangular, os jogos já foram em 74, né? E aí no quadrangular decisivo, né, Palmeiras enfrentou São Paulo, o Cruzeiro e o Internacional, né? Na primeira rodada o Palmeiras bate o Cruzeiro no Mineirão, enquanto o São Paulo bate o Inter, né, no Morumbi. Os dois começam com 2 pontos, né? Aí na segunda rodada o Palmeiras fica perto do título, né? O time vence o Inter no Morumbi por 2-1 de virada, né? Assim, o Palmeiras sai perdendo do Inter, né? Tomando gol do Figueroa. Só que aí no segundo tempo o Palmeiras vira rapidinho, né? Tipo, empata com o Ronaldo e Luiz Pereira, né? Tipo, o Ronaldo empatou aos 32, Luiz Pereira virou aos 35, enquanto que o São Paulo perde do Cruzeiro no Mineirão. E aí na última rodada o Palmeiras precisava só empatar com o São Paulo para ser campeão, né? O São Paulo tinha que ganhar o jogo para conseguir o título. E o Morumbi, novamente no Morumbi, novamente um jogo pegado, truncado, né? Com chances ali muito poucas, né? Onde os dois times ficaram mais com medo de se arriscar e tal. O melhor para o Palmeiras, né? Que só empatou 100 gols com o rival e assim conquistou o bicampeonato brasileiro, né? Um bi seguido e o seu 6º título nacional. E um título merecido, até porque o Palmeiras foi o melhor time do campeonato, né? O Palmeiras desde o início se mostrou o melhor realmente. Tanto que em 40 jogos, pasmem, 40 jogos, o time só perdeu 3 jogos, só 3.
e levou apenas 13 gols, ou seja, uma marca histórica até hoje, né, que nunca foi batido. E em 40 jogos o time venceu 25, quer dizer, foi uma campanha muito histórica, né, foi uma campanha recorde e tal. E o Palmeiras, fora, além de ter tomado só 13 gols, a média de gols que o time tomou foi 0,3, ou seja, o time tomava muito pouco gol e era muito difícil de ser batido, né, esse time do Palmeiras, enfim. Vamos falar do time base do Palmeiras campeão, né, e não é muito difícil, né, o time era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Bom, retificando aqui, eu me embrulhei aqui. O time base era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, né? Dudu e Ademir da Guia, Edu, né? O Edu Bala, Leivinha, César, o César Maluco e Ney. E o técnico era Oswaldo Brandão, né? O lendário Oswaldo Brandão. Agora vocês vão ficar com alguns lances da final, né? Que deu o título ao Palmeiras e a gente já volta para falar do resto. Roda aí. Já o tricolor paulista precisava da vitória de qualquer maneira. Mas essa partida decisiva, o que teve de sobra foi muito vigor físico e uma caçada que se tornou perigosa. Ou seja, o pau comeu solto. Backs entravam com disposição e coragem. Quanto ao São Paulo, a única bola perigosa aconteceu nesse lance. Uma confusão dos diabos quando faltavam. Foi um jogo em que o sangue ferveu, os nervos estavam à flor da pele e o juiz não cansou de ouvir a previsão de todos. Com o empate, o Palmeiras repetia o feito do ano anterior. Agora, o Verdão é com justiça o bicampeão nacional de... Bom, seguindo aqui, né, vamos falar da surpresa e da decepção. E a surpresa desse campeonato para mim foi o América de Minas, né, o América Mineiro, né. O Coelho de Minas Gerais fez uma campanha histórica em 73, né. O time se classificou sem problemas na primeira fase, né. Na segunda fase, o América até seguiu forte, seguiu competitivo, porém não conseguiu mostrar força e ficou apenas a 3 pontos de conseguir se classificar para o quadrangular, né? E na classificação geral, o América Mineiro ficou em 7º lugar, ou seja, uma campanha realmente histórica, né, do Coelho, né? O América teve uma campanha de 15 vitórias, 14 empates e 8 derrotas, né? Fez 43 gols e sofreu 27, ou seja, fez uma campanha boa ali, uma campanha sólida, né? E a decepção para mim foi duas decepções. A dupla Fla-Flu, sim. Flamengo e Fluminense fizeram feio nesse campeonato, né? Começando pelo Flamengo, que fez feio em 73, né? O Flamengo tinha um time forte ali com Doval, Zico, né? Acho que Paulo César Caju estava nesse Flamengo. E o time não conseguiu se classificar, né? O time foi eliminado já na primeira fase, ou seja, uma primeira fase ali onde o Flamengo podia se classificar, mas não conseguiu. O time ficou em 24º, né? O time teve mais derrotas do que vitórias, ou seja, em 28 jogos o time ganhou 11, mas perdeu 13, né? E ainda saldo negativo de 3, enfim, uma campanha horrível do Flamengo. E o mesmo podemos dizer do Fluminense, né? O Fluminense fez feio também nesse campeonato. A mesma coisa do Flamengo, né? Não conseguiu avançar de fase,
né? Terminou já na primeira fase o Fluminense, né? Para você ver, né, que os dois times, mesmo ter sido os finalistas do Carioca daquele ano, né, onde o Fluminense foi o campeão, batendo o Flamengo, isso não se refletiu no Brasileirão, né? Tanto que o Fluminense foi eliminado também na primeira fase, né? Decepcionando a sua torcida, ou seja, então fica aí o registro, né? Fla-Flu decepcionou em 73, né? E é isso, né, galera? Eu poderia citar outros, né? Como o Corinthians, como o Botafogo, né? Enfim, mas acho que a dupla Fla-Flu merece, né? Esse destaque, né? Vamos dizer assim. E vamos falar de jogo histórico aqui, vai. Eu vou citar um jogo histórico que para mim foi Santos e Goiás, né? O Santos ganhava de 4-1 do Goiás e tomou um empate 4-4, ou seja, um jogo bem maluco, bem histórico, né? Aliás, era o primeiro ano do Goiás, né? Jogando o Brasileirão, né? E o Goiás fez até uma campanha assim, ok, né? Chegou à segunda fase ali e tal, né? E fez esse jogo histórico com o time do Pelé, né? Enfim. E é isso, né, galera? Bom, espero que tenham gostado, tá? Deem um like, compartilhem o vídeo, comentem também, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Falou, até a próxima.